panorâmico, amados irmãos, que é tão profundo o tema, visão espiritual, a casa de Deus. Hoje nós vamos falar sobre a edificação da casa de Deus e amanhã, se Deus permitir, nós vamos falar sobre a responsabilidade nossa em relação à casa de Deus. Então, hoje, pela graça e misericórdia de Deus, vamos continuar. Vamos ler alguns textos, irmãos. Antes vamos orar, pedindo a direção do Senhor por esse momento tão precioso diante da sua palavra. Pai querido, eu preciso de iluminação, desvendar, revelação, visão celestial, Pai. Que o Senhor venha iluminar nossos corações, que possamos compreender a grandiosidade do chamado de Deus. Oh Pai querido, ajuda-me nesse momento. Nós clamamos em nome precioso de Jesus. Amém. Vamos ler Mateus, vamos para Mateus 16. E nós vamos os textos, amados irmãos. Mateus 16, versículo 18. Se você ler Mateus 16, do versículo 13 até o final, você vai ver 4 fundamentos que nós temos em Mateus capítulo 16. O primeiro fundamento é Cristo, a sua pessoa e a sua obra. O segundo fundamento que nós temos aqui, amados irmãos, é a igreja, a sua natureza e o propósito. O terceiro fundamento que está nesse capítulo 16, a partir desse verso 13, é o fundamento da cruz. E o último fundamento fala sobre o reino. Nós vamos ler o versículo 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E inferno aqui é Hades, para os mortos. Nós vamos também, meus irmãos, vamos lá para Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 3. A casa de Deus permeia toda a Bíblia. É o local da habitação de Deus. 3, versículo 6, como versículo 5, que fala sobre Moisés que edificou o tabernáculo. E aqui está dizendo sobre Jesus Cristo. E Moisés foi fiel ao Senhor. Aquilo que Deus colocou no coração de Moisés, Moisés foi fiel. E ele diz aqui: e Moisés era fiel em toda a casa de Deus, não só uma parte, em toda a casa de Deus. Ali falando do tabernáculo, todas aquelas mobílias e todos aqueles arranjos, todas as cores, os metais, todos eles falando, amados irmãos, de uma realidade celestial, espiritual. E ele diz assim: como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Tudo aquele testemunho de coisas que havia anunciado. Nós temos hoje a realidade, que é a casa de Deus, certo? A igreja. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firmemente até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Se nós permanecermos firmes até o final da vinda de Jesus Cristo. Então aqui ele está dizendo: a qual casa? A casa que somos nós. Se você olhar para 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, nós vamos ter lá também, amados irmãos, 1 Timóteo 3,15. Os irmãos conhecem o termo. E ele vai dizer assim: para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder, como se deve viver, como se deve se comportar, como se deve, amados irmãos, ter o foco e o propósito de Deus na casa de Deus. E ele vai dizer: que casa é essa? A casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. O irmão acabou de ler 1 Pedro capítulo 2, que nós somos pedras vivas, que nasceram da pedra viva, que é Jesus Cristo. É com pedras parecidas com a pedra viva que Deus está edificando a sua casa, para a sua morada. Ele diz: é coluna e baluarte da verdade. É Cristo
a palavra de Deus, e essa é a verdade. A igreja não pode sair do fundamento que é Jesus Cristo. Vamos lá também, amados irmãos, 1 Coríntios 3. Qual o fundamento? 1 Coríntios 3. Não podemos lançar um outro fundamento, amados irmãos. A edificação da casa de Deus. Ele diz 3, versículo 11. Vamos ver para o 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, que é Jesus Cristo. E aqui nós vemos os metais e o que nós podemos edificar. Vamos deixar para depois, meus irmãos. Se nós formos olhar Efésios capítulo 4, Efésios capítulo 4, 15 e 16. Efésios capítulo 4, 15 e 16, ele diz assim: mas segundo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquilo que é cabeça, Cristo. 1 Coríntios 3,15 fala da mesma coisa. Nós acabamos de ler outro fundamento, 1 Coríntios 3, versículo 11, Cristo, o fundamento, e aqui não tem como, não há crescimento, não há edificação da casa de Deus, se nós não crescemos na verdade, e a verdade é Cristo. E ele continua e diz assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. E aqui ele continua dizendo: de quem todo o corpo bem ajustado. Há um modelo para a edificação do corpo, da casa de Deus. Há um modelo. Já falamos que o modelo da verdade, o modelo do templo. Quando você vai ver o templo em Ezequiel 43, você vai ver que ela tem um modelo. Deus vai dizendo: eis aqui é o modelo. E o modelo sempre, amados irmãos, é o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E ele vai dizer aqui, e diz assim: bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Lembre-se que o amor é o cimento de toda a construção da casa de Deus. Sem o amor, não vale absolutamente nada. Se você for ver Efésios capítulo 2, novamente ele vai falar sobre o templo. Ele vai em capítulo 2, versículo 21. Diz assim: vamos para o versículo 20. A edificação. Edificado sobre o fundamento, que é o alicerce dos apóstolos. Qual é o alicerce dos apóstolos? Amados, nós irmãos, Atos 2,42 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Qual é a doutrina dos apóstolos? Ele não tinha nada escrito ainda. Cristo. Então nunca saia. Jesus está dizendo: eu edificarei a minha igreja. A doutrina dos apóstolos fala totalmente de Cristo, da pessoa e obra do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E ele continua dizendo: dos apóstolos e dos profetas. Por que dos profetas? Aí, irmãos, você lê Lucas capítulo 24, 44, vai dizer assim: olha, lá no Velho Testamento, Jesus falando assim: olha, Moisés, que é o Pentateuco, os profetas, 17, e os livros poéticos, que é Jó, Salmo, Eclesiastes, Provérbios e Cantares, todos eles falam de mim. Então, fundamentados no fundamento dos apóstolos, que é Cristo, fundamento, amados irmãos, dos profetas, que vai falar tudo de Cristo. E ele vai dizer assim: tendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, sendo ele, no qual todo edifício, bem ajustado, está vendo, amados irmãos? Você não pode ser um cristão desajustado, tem que ser ajustado. E o justo, ajustado ao modelo, e o modelo é Jesus. Olha que continua aqui: sendo edificados para edificação, para a habitação de Deus no Espírito. Se você for ver Efésios capítulo 4, versículo 13, ele fala novamente aqui, capítulo 4, fala da vida da igreja, e fala, meus irmãos, de dois princípios: o
princípio da unidade do Espírito, que nós devemos preservar, quem dá é o Espírito Santo. Mas também fala da unidade da fé, que nós devemos desenvolver conjuntamente. Então, no versículo 14, do capítulo 4 de Efésios, ele vai dizer assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e no pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida, e aqui que está, a medida, o modelo, a medida da estatura da plenitude de Cristo Jesus. Está vendo, meus irmãos, texto sobre texto que nós vemos aí, nós vamos vendo a casa de Deus e no fundo a edificação do Cristo. Então é sua igreja e essa igreja somos nós. É o corpo de Cristo e o corpo de Cristo somos nós. Mas não existe igreja sem cabeça, não existe o corpo de Cristo, não existe o corpo de Cristo, nem o nosso sem cabeça. Por isso que a maior luta dos filhos de Deus é reter o cabeça. E infelizmente, meus irmãos, as teorias evangélicas vão entrando e praticamente deixam a cabeça do lado. É uma exaltação até o fim. Então, a casa de Deus significa o quê? União, comunhão e glorificação de Cristo. União com Cristo, comunhão com Cristo, glorificação de Cristo. Se nós temos união com Cristo, nós temos união com os irmãos. Nós temos cooperação entre os irmãos. Diz uma coisa, é corporativo, é individual, sua vida é cooperativa. Você quer ver outros? Efésios 3, versículo 17. Olha o que está escrito lá. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós enraigados e alicerces em amor. Agora presta atenção. A fim de que a edificação mas sempre é corporativa, mas Deus usa a pedra. E nós vamos estudar sobre ela. A pedra corporativa. Uma pedra só você não edifica esse templo. Você não edifica não edifica esse local. Você precisa de várias pedras. Por que você vai no oleiro lá e tem um molde? O tijolo tem que ser da mesma medida, do mesmo textura, do mesmo, para que seja ajustada para a edificação do prédio. A casa de Deus espiritualmente também não é diferente, amados irmãos. E olha o que ele diz aqui. Ele diz assim: aqui, 18. A fim de que? Qual o propósito? Por que deve habitar ricamente no nosso coração? Pelo Espírito Santo de Deus, Cristo. Por quê? Porque presta atenção, do coração que provém as fontes de vida. O maior problema nosso é o nosso coração. Deus quer ganhar nosso coração. O provérbio vai dizer: filho meu, dá-me o teu coração. E olha por que ele quer que você e eu dê o coração para ele. Não percebe? Eu vou ler isso. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Você está vendo, irmãos? Se o nosso coração não estiver com o coração de Deus, nós não vamos enxergar e nós não vamos nos agradar com os caminhos de Deus. Deus precisa ganhar nosso coração. E olha o que ele diz assim, e aqui um conjunto: a fim de poderes compreender com todos os santos. Está vendo que a casa de Deus é corporativa, irmãos? E ele diz assim: qual o que? A largura, a medida. Qual a largura? Tem medida? Qual a largura de Cristo? O comprimento, a altura e a profundidade. Aí ele vai dizer assim: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Para quê? Para que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Sermos juntos como um vaso para a glória de Deus. São vasos individuais, que agora sendo tratados pela obra da cruz, sendo conformados ao modelo,
para ser o quê? Uma edificação da casa de Deus. Amados irmãos, esse é o lugar de comunhão. Com Êxodo capítulo 25, já lemos. Para que Deus vai fazer o tabernáculo? Já lemos que, amados irmãos, ele diz aqui, já lemos em Gênesis, a visão da casa de Deus, Jacó. Que terrível essa aqui é a casa de Deus, porque, amados irmãos, diante da grandiosidade de Deus, o céu aberto, Jacó, um pecador, um suplementador, um trapaceiro. É terrível a casa de Deus. Você está entendendo? E ele vê a escada, os anjos descendo, subindo. Em João capítulo 25, vão trazer a escada em Cristo. Aí ele diz assim, versículo 8, 25, 8. E me farão, para quem, irmãos? Para quem é igreja, irmãos? Por que nós reunimos, irmãos? Porque eu gosto do pregador desse, daquele, sei lá, eu gosto do cântico, da oração, eu gosto de convivência com os irmãos, isso é bom. Mas não é isso o foco. Ele diz assim, olha, então me farão um santuário, uma casa, para que eu possa habitar no meio deles. Olha o desejo de Deus. Quando se vai para o Apocalipse, agora Jesus, ressurreto, transfigurado, agora vestindo aquelas roupas de julgamento, ele está assim, andando no meio dos candeeiros. E o candeeiro fala da igreja. Deus nunca desiste da sua igreja, irmãos. Olha só, ele continua dizendo, segundo tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo fareis. Tudo que eu invento fora da Bíblia sai fora do modelo. Tudo que eu invento para reunir, uma invenção, não, isso é bom, o povo gosta, aquela coisa toda, fora da Bíblia, Deus não aceita. É fogo estranho. Deus só aceita aquilo que está dentro do modelo, e o modelo é Jesus Cristo. E é maravilhoso que quando termina o tabernáculo, e ele faz de acordo com o modelo, o que acontece? A glória de Deus enche aquele lugar. Irmãos, você não sente o desejo profundo do coração que a glória de Deus enche esse lugar? Ah, irmãos. E por que não enche? Por causa do modelo. As pedras que vivem precisam ser trabalhadas por Deus. E tem que ser deixadas para ser trabalhadas por Deus. Você sabe como construir o templo lá de Salomão? As pedras eram moldadas nas pedreiras, lá fora. Isso quer dizer que a minha vida, a sua vida é moldada onde, meus irmãos? Na nossa vida sozinha com Deus. Uma vida solitária com Deus. Ele vai moldando. Depois que moldava lá fora, trazia para o templo. E esse molde era todos. Mas a palavra de Deus também nos diz, amados irmãos, tão profunda a palavra de Deus, maravilhosa, em todos os aspectos, que Deus quer edificar a sua igreja. Vamos para Gênesis, no Gênesis capítulo 2, vamos ver lá como é que aqui, a primeira menção de edificar, está em Gênesis. A partir daí você vai ver todas as palavras na frente de edificar, você tem que ter como princípio aqui, em Gênesis capítulo 2. O que Deus fez? Deus 6 dias fez tudo, fez o homem, ele olha para toda aquela criação, olha para o homem, mas o homem está só. Eu vou fazer para ele uma ajudadora idônea, parecida. Amados irmãos, Deus não vai pegar o pó da terra e vai fazer a mulher de acordo com o que ele fez Adão. Ele vai tirar Adão de Adão. Jesus é o último Adão. 1 Coríntios capítulo 15. Você tem que ler. Da onde que ele
virar a igreja dele mesmo. Então ele faz aqui essa colocação no capítulo 2, versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem. Não foi isso que Deus fez em Cristo? E olha que ele diz assim: e esse adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. Presta atenção, como a Bíblia diz: eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Irmãos, isso sai fora da nossa, mas podemos imaginar que quando foi levantado da terra, meus irmãos, ele levou todos os seus eleitos para ele mesmo, todos para ele mesmo, e através do seu sangue, meus irmãos, ele perdoou todos os nossos pecados, mas através da sua morte, ele levou eu e você no mundo, e na sua ressurreição nós ganhamos novidade de vida. É isso que ele fez aqui, irmãos. É no corpo de Jesus. No corpo de Jesus. Quando você olha a videira, está a videira. Cadê os galhos? Olha o que diz assim. Na videira. Essa vida de união com Cristo. E ele diz assim: e a costela que o Senhor Deus tomara do homem, edificou. Essa palavra transformou, não é edificou. Edificou numa mulher e lá trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é o osso dos ossos, carne da minha carne. Olha o que traz aqui em Efésios capítulo 5, quando fala grande esse mistério. Estou falando de Cristo na igreja. Osso dos meus ossos interior. Olha só. Afinal, osso e carne da minha carne. Diz aqui você, nada fora de Adão. Presta atenção. Nasce de Cristo, vive em Cristo. Profunda união com Cristo. Edificou. Quando você vai para o Novo Testamento, você vai ver Cristo formando a igreja. Da onde que sai a igreja, irmãos? De Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. Será que nós temos tanta dificuldade em termos saber que é a igreja de Cristo? Toda vez que você fala a igreja do homem, joga fora. Toda vez que coloca uma foto, aquele lá é a igreja, não, joga fora. Toda vez que a igreja fala, e muitas vezes nós falamos, não estou falando crítica para os outros, estou falando pessoal, eu sou arminiano, eu sou qual outro? Calvinista. Ai, irmãos, que tragédia. Devia falar: eu sou de Cristo, somos de Cristo. Coitado desses homens. Esses homens, como ouvem esses teólogos falando sobre isso, amados irmãos, eles devem mexer com tudo. Porque nunca eles tiveram essa pretensão. Calvino foi um homem de Deus. Nunca teve essa pretensão. Arminio foi um homem de Deus. Nunca tiveram essa pretensão. Mas os homens, os teólogos, gostam de fazer coisa extra-bíblica. Isso não tem nada. O irmão acabou de ler: nós somos povo santo, eleito, propriedade exclusiva do céu. Há muitas denominações. Qual a sua propriedade? Eu sou calvinista. Brincadeira. Infelizmente o homem, de vez em quando ele fala assim: eu sou cristocêntrico e calvinista. Já pisou na bola. São coisas, irmãos, que olha. Mas Jesus, o que ele fez? Nós saímos. O que é edificação? Sabemos que Adão e Eva são tipos de Cristo. Adão e Eva são tipos de Cristo. Como se Adão, e nós vemos o último Adão é Cristo, está lá, e você vai ver que o primeiro Adão é terreno, o segundo Adão é celestial e é alma vivificante que dá a vida. Do mesmo modo que trouxemos que é terreno, agora devemos trazer daquele que é celestial, que é o segundo Adão. Não existe mais
Ou nós estamos em Adão, ou nós estamos no último Adão, que é Jesus Cristo. Não tem outro lugar. Edificar, mas irmãos, acabamos de ver aí a primeira menção. Esse daqui é tremendo. Isso, a igreja, uma expressão corporal de Cristo. Como é que você conhece Oswaldo? É isso, corporal. O que ele fala, o que ele pensa, o que ele ouve seus gestos, seus triques, tudo isso. Você vai conhecendo, você está entendendo? Você vai conhecendo. Então é isso daí. Amados irmãos, a igreja é uma extensão de Cristo. Será que nós entendemos isso, irmãos? Isso é Efésios 5. Vamos ver Efésios capítulo 1. Se nós entendemos essas coisas, irmãos, nós vamos ficar indo atrás de instituição, denominação, aquela coisa toda, que eu não sou totalmente contra, mas o que eles fazem da denominação é uma idolatria. Idolatria. Primeira coisa que eu pergunto para você, se você vai frequentar uma assembleia, eu convido, nós vamos, nós saímos, nós vamos. Chega para nós, qual é a sua denominação? Nós falamos, nós somos cristãos. Irmãos, isso está impregnado na mente desses teólogos. Está impregnado. Olha o capítulo 1, versículo 22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, e deu a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. A igreja deve ser a plenitude de Cristo, que expresse o cabeça, que é Cristo. Nada mais do que isso. Tudo que o homem faz fora disso, meus irmãos, não tem nada a ver com a igreja. A igreja de Jesus. Somente em união com Cristo. Quem edifica a igreja? Cristo. Cristo edifica a igreja. E ele usa o quê? Pedras vivas, que nasceram dele. Pedrinha sobre pedra. Você está entendendo? Você está entendendo como a sua vida é deformada? A igreja fica torta. Quando nós nos tratamos dos nossos pecados, não nos arrependemos, se nós não voltamos para a centralidade de Cristo, são pedras deformadas, não encaixam. A construção fica balançando. Quem é o construtor? Ele diz: eu edificarei a minha igreja. Agora, o que nós somos? 1 Coríntios, capítulo 3. Olha o que nós somos. Presta atenção. 3, versículo 8. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos o quê? Lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Nós somos cooperadores. Ele traz um modelo e você coopera, submete, obedece, se rende ao modelo. Fora disso, meus irmãos, não tem edificação da casa de Deus, porque Jesus não poder dar tudo. Vamos caminhar um pouco, Hebreus capítulo 3, versículo 3. Já falamos lá de Moisés, e aqui ele faz outra colocação: do irmão deve, os irmãos, nós devemos, Jesus, todavia, tem sido considerado digno de maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Quem estabeleceu a casa? Cristo. A honra totalmente dele, para ele, meus irmãos. Vamos lá para Hebreus 11, versículo 8 e 9. Estou correndo um pouco. Meu cedilho falou que tem 54 minutos. Estendendo um pouco, 55. Ele é o chefe.
55. Vai dizer aqui, amados irmãos, 11, 8 e 9. Diz assim: pela fé Abraão, como chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é arquiteto e o edificador. Qual é a cidade que tem fundamentos? Você vai ter que ler Apocalipse 21. Irmãos, agora presta atenção ao texto. Continua o texto aqui. 13. Todos, porém, morreram sem ter obtido as promessas, vendo-os de longe, saudando-os e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria, e se na verdade se lembrasse daquela de onde saíram, teria a oportunidade de voltar. Mas agora aspiram uma pátria superior, que é celestial. Por isso Deus não se vergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Quando você vai ver essa cidade lá em Apocalipse 21, vamos lá. Vamos lá. Apocalipse 21, olha que cidade. Vi novo céu, nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, presta atenção, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Quem é a cidade? A noiva. A noiva. Vamos caminhar um pouco? Vamos ao versículo 9. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias de últimas 7 flagelos e falou comigo dizendo: vem mostrar-te a noiva, a esposa do Cordeiro, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. Vamos voltar para lá, amados irmãos. Lembre-se que a Torre de Babel era construída por material de barro humano, feições humanas, modelos humanos. Por isso que a Torre de Babel é uma confusão. A igreja, meus irmãos, não deve ser uma confusão. Ela tem sido uma confusão porque está sendo construída não com pedras vivas, construída por não regenerado, não tem o novo nascimento. Tem diploma, mas não tem o novo nascimento. E daí? Como que pode ser construído, irmãos? Para mim e para você. Vamos caminhar. Isso fala assim: como é que Deus vai construir então? Ele edifica tudo? Sim, foi Ele que disse. Mas Ele vai usar os cooperadores, que são pedras que vivem. E como Ele faz isso? Filipenses 2, versículo 13 e 14. Filipenses 2, 13 e 14. Olha o que ele diz aqui: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes. Essa palavra aqui, quando eu leio aqui, eu falo assim: o Senhor, tem misericórdia de mim. Paulo está falando com essa igreja de Filipe, né? Falando, como sempre vocês obedeceram. Por isso que essa igreja é a igreja do testemunho vivo de Cristo. Essa igreja fala da alegria. Amados irmãos, por isso que essa igreja é o caminho da experiência espiritual verdadeira, porque há obediência. Olha aqui: não só na minha presença você pode pecar, ou o pecado te encontrará. As pessoas acham que podem esconder de Deus. Você vai esconder de mim. Eu sou miserável.
pode te matar eternamente. Não brinque com Deus. E geralmente acontece isso mesmo, irmãos. Tome cuidado se nós não vamos fazer isso. Mas o que ele diz lá? Ele diz assim: desenvolver a vossa salvação. É colocar em prática, com temor e tremor. Reverência, temor e tremor interno, interior e exterior. Por quê? Deus é quem efetua, quem produz em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. É como a gente diz na roça: Deus dá a vara, a linha, o anzol, a isca, e você pesca. E o peixe que você pescou, ele é líquido. Mas você pesca. Você está entendendo, irmãos? Deus efetua, tanto querer efetuar. Então nós chegamos a uma grande conclusão do quê? Deus, a palavra de Deus diz assim: e o querer é vontade do efetuar. Isso quer dizer aqui que nós não estamos querendo fazer a vontade de Deus. Deus tem mostrado a sua vontade, mas a nossa vontade é soberana. Martinho Lutero tem um livro escrito assim: Escravo da Vontade. Leia, Martinho Lutero. Escravo da vontade. Mas vontade de quem? Se somos escravos da nossa vontade, amados irmãos, não somos escravos da vontade de Deus. É impossível. Então a palavra de Deus é tão maravilhosa. É Ele que efetua em você, para que você possa desenvolver com temor e tremor. É Ele que faz, porque tudo procede dEle, para Ele, para a glória dEle. Por isso ninguém pode dizer: a minha igreja, eu que construí. Quantas coisas eu fiz aí? Essa igreja estou construindo para Deus. Você está construindo uma construção. Um prédio. Que igreja? Onde 2 ou 3 pessoas estiverem unidas no meu nome, estou no meio deles. Cadê o prédio? Aí você fala: Oswaldo, você é ignorante, quer dizer que eu não tenho que ter prova? Claro que eu tenho que ter. Chove, não sei, tem um local para unir. Mas não faça do prédio a sua maior missão. Quantas vezes eu ouvi isso? Quantas eu ouvi? Irmãos, construir igreja. Você construiu um prédio. Quem constrói a igreja é Cristo. Quem edifica a igreja é Cristo. É espiritual. Não é natural. Como Deus edifica? Do mesmo jeito que Ele fez com Adão e Eva. Como é que Ele vai tirar a igreja? Tira de Adão. E faz o quê? Semelhante a Adão. E só Deus pode fazer isso. Como é que Deus vai tirar uma igreja do corpo dele parecida com ele? Chama-se redenção. A terra estava sem forma, vazia em trevas, mas haja luz e houve Deus. Um dia resplandeceu o Evangelho da graça em nossos corações, na face de Jesus Cristo. Aí sim, irmãos, começa tudo. É só através da redenção em Cristo Jesus. Fora disso, nós não temos absolutamente nada. Não sabemos o preço que Deus pagou para edificar a sua casa. Todos aqueles animais que morriam, aqueles animais, amados irmãos, eram animais. Mas quando chegou naquela cruz, era o seu filho. E ele desceu o cutelo no seu filho. Por causa de mim, por causa de você. Você está entendendo o preço da redenção? E isso faz de mim o quê? Vamos lá, 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 2. Vai edificar? Não existe edificação primeiro sem novo nascimento. 1 Pedro capítulo 2. Despojando-se, portanto, de toda maldade, dolo, hipocrisia, inveja, de toda sorte de maledicência. Lembre-se uma coisa: mas aqui está falando do velho Adão. Você tem que ler Colossenses, capítulo 3. Aí ele vai dizer assim:
desejar ardentemente como criança recém-nascido, genuíno leite espiritual. Esse leite aqui é toda a palavra de Deus. É diferente quando fala em Hebreus capítulo 5, vocês precisam de leite. Ali é leite mesmo. Não pode ser comida sólida. Aqui não. Esse leite aqui é toda a palavra de Deus. Para que por ele você seja dado crescimento para a salvação. Salvação do quê? Nós precisamos ter crescimento para a salvação. Está salvando o quê, irmão? Pedro termina capítulo 1, versículo 9. Ele diz assim: depois de ele falar tudo da regeneração, das dificuldades e tudo, as provações, o fogo da provação, ele termina dizendo: obtendo por fim da vossa fé a salvação da vossa alma. 1 Pedro fala muito sobre isso. Aí ele diz assim, amados irmãos: chegando-vos para ele. Como é que nós chegamos a Deus? Teve temidez para entrar no Santo dos Santos, por esse novo e vivo caminho do Santo Jesus. Nós podemos chegar. Não há impedimento mais. Não precisa fazer uma vez por ano, matar aqueles animais, porque o Filho de Deus encarnado foi morto naquela cruz por mim e por você. Deus o fez pecado e ele se fez maldito por mim e por você. Eu sou o pecado, ele se fez pecado. Eu sou maldito, ele se fez maldito por mim e por você. Agora eu e você podemos chegar, amados irmãos, e direto no Santo dos Santos. Passamos pela porta, passamos pelo julgamento, tudo fala de Cristo. O sangue derramado fala de Cristo. O véu de cima até embaixo foi rasgado. Nós devemos chegar no Santo dos Santos e dizer: Pai, Paizinho, ama Pai. Houve uma redenção maravilhosa. E aí nós somos o que agora, amados irmãos? Pedras vivas. Porque a pedra que vive um dia morreu, mas está vivo. Ele venceu a morte, Satanás, venceu o mundo, venceu a carne, venceu o pecado, venceu a nossa condenação. E ele diz assim: para que por ele você seja dado crescimento. Se é que já tem experiência que o Senhor é novo, presta atenção. Se você tem experiência, está dizendo aqui, é se você nasceu de novo. A experiência do novo nascimento. O texto começa em 1 Pedro 1:3. Bendito seja Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, devido a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança guardada no céu. Está entendendo? Se nós já experimentamos que Deus é bondoso, e aonde está a bondade de Deus? Está no seu Filho. Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo Jesus morreu na cruz, nós sendo ainda pecadores. Aí está a bondade de Deus. E ele diz assim: chegando pelos homens, rejeitado pelos homens. Chegando foi para ele a pedra que vive, rejeitado sim pelos homens, mas como Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, eleito e precioso, também vós mesmos, eleitos e preciosos para Deus, também vós mesmos, como pedras que vivem. Vós estavam mortos, vosso delito e pecado vos dei vida. E vivem. Sois edificado casa espiritual, para ser sacerdócio fino, santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Amados irmãos, qual é o sacrifício agradável a Deus? Deus procura os verdadeiros adoradores que lhe adoram o Espírito em verdade. Por que verdade? Realidade. E por que realidade? É a realidade da obediência. A casa de Deus é coluna da verdade. E é baluarte da verdade. Ela não tem outra coisa que se possa sustentar, que ela possa proclamar, a não ser Jesus Cristo, que é a pedra angular. Não tem absolutamente mais nada. Vamos ver essas pedras, irmãos. Essa
são pedras vivas, porque nasceram da pedra viva. Você está entendendo, irmãos? Quando Deus tirou o povo do Egito, veio com ele um populacho. Você sabia? Quem era o populacho? Eram os judeus? Não. Eram aqueles que criam em Deus? Não. Aquele populacho incitava o povo: olha, não, você está vendo a comida de lá? Olha como que era no Egito, olha o que vocês estão passando. O populacho, tem na igreja a mesma coisa, o populacho. Ou em outro lugar, que lá tem isso, tem aquilo, você está entendendo? Você está cansado da obra da cruz, porque pregar a cruz, isso aí já está ultrapassado. Populacho. Fica cutucando as pessoas. E quantos foram enganados? Porque o coração deles não era de Deus. O povo de Deus, meus irmãos, o coração deles não era voltado para Deus. Mas são pedras vivas, mas também são pedras preciosas. Irmãos, uma pedra preciosa, uma pérola, está lá em 1 Coríntios, Mateus 13. Uma pérola, para ser uma pérola, demora tempo, situações difíceis. A verdade é que na ostra, a areia entra dentro dela. É um pouco estranho. E como entra dentro dela, certo? Para eliminar ela vai trabalhando aqui. E vai virar uma pérola. Somos nós. Somos nós. Essa areia indigna, sem forma, vazia, onde Cristo nos atraiu para Ele. E através da obra da cruz, Ele vai nos moldando a pedra que vive, que é Jesus Cristo. Só uma pedra. Se pega, amados irmãos, um diamante, ele é grafite, ele é carbono. Põe um diamante perto, pega o grafite e põe do lado do diamante. O que tem que ver o diamante com grafite? Visivelmente, nada. Mas na essência, carbono. Esse grafite é eu e você. Já temos o carbono, temos Cristo. Como é que vai ficar parecido com Cristo? Profundidade, calor, pressão, circunstância. Você está entendendo, irmãos, por que Deus está espremendo você e eu? Não é seu marido que está espremendo você, sua esposa, seu pai, seu vizinho, não é? São os arranjos de Deus. Para que, irmãos? Não existe outro método de crescimento espiritual sem o trabalho da cruz. Psicologia, psicólogo, joga fora. A não ser que seja um psicólogo cristão que vai falar da Bíblia. Fora disso, esquece. Esquece. A psicologia de Deus chama, sabe o quê? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diante de mim. A cruz operando em nós vai transformando o grafite num diamante. Parecido com quem? Com a pedra principal, Jesus Cristo. Paulo vai dizer assim: nem mim opera a morte, mas em vós a vida. O diamante. Primeira Coríntios vai dizer: vocês são bom perfume de Cristo. Amados irmãos, se olha para o grafite, só escreve preto. Olha para o diamante, irmãos. Ele é tão maravilhoso, depende da incidência da luz, ele tem múltiplas cores da graça de Deus. Independente da incidência, você vê ele de um modo. Isso é revelação, iluminação pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que você tem 4
evangelhos. Por isso que você tem todas as cartas. É uma visão do corpo de Cristo, uma visão do cabeça que é Cristo, uma visão da vida da igreja, uma visão dentro da família, de educação dos filhos, pais e tudo mais. Mas é um carbono. É Cristo. E é carbono seco de Cristo. Ah, meus irmãos, é o trabalho da cruz. Nós somos inadequados para a edificação da casa de Deus. E quem nos torna adequados é o trabalho da cruz. É a eira. É a eira. A eira no local de debulhar o milho, tirar a palha e ficar com o milho, despojando e revestindo de Cristo. É o trabalho da cruz na nossa vida. Ah, irmãos, é um trabalho maravilhoso do Espírito Santo. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Para tudo para Deus, amados irmãos, edificar o caráter de Jesus Cristo é doloroso. Amados irmãos, vamos entre nós aqui em off. Os irmãos estão ouvindo lá, off. Quem mais você ama? A nós mesmos. É só pisar no nosso carro e você vai ver quem você ama. A nós mesmos. E sabe o que a Bíblia diz, irmão, sobre isso? Eu vou ler, não precisa ler. Vou ler aqui. Lá em Mateus 16 mesmo, ele vai dizer assim: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e me siga. Porquanto quem quiser salvar a sua vida natural, perdê-la. E quem quiser perder a sua vida natural por minha causa, acha-la. Você está vendo, irmãos? Lucas 14 vai dizer: se você amar seu pai, sua mãe, seu filho, sua marido, esposa, e amar a si mesmo, você não pode ser meu discípulo. É radical? Graças a Deus. Nas coisas de Deus não existe em cima do muro, irmãos. As coisas de Deus, você está nele ou está fora dele. Não existe meio termo. Então ele vai trabalhar com essas pedras assim. Ele edifica o caráter. O caráter de Cristo, meus irmãos, é o modelo para a edificação da casa de Deus. Terceiro, as pedras são colocadas juntas. E aí que a coisa vai. Coloca a pedra junta, meu irmão. Aí não gosta de congregar. Por quê? Porque você não quer ver quem você é. Eu não gosto de congregar. Eu me basto, eu sei que eu sou top. Mas quando eu congrego, eu não adapto, é difícil. É você mesmo que é o problema. Não são as pessoas. Você está entendendo, irmãos? Tem que colocar essas pedras juntas. Juntas. E elas vão ter que o quê? Vão se encaixar. Devagarzinho. Vai. O Espírito Santo dá umas batidas aqui, uma empurrada lá. E nós vamos aqui. Porque presta atenção. Deus tem 3 coisas que Deus usa na sua palavra: fogo, martelo e espada. Muitas vezes precisa de fogo para amolecer. Muitas vezes precisa de martelo para quebrar. E muitas vezes precisa de espada para dividir. Para que seja adequada ao edifício, que é a casa de Deus. Isso nós não gostamos. A cruz tem que operar na minha vida e na sua vida, irmãos. As outras coisas, olha, ame os seus irmãos, faça isso, faça aquilo, irmãos. Enquanto você e eu não amarmos a Cristo, quando a palavra de Deus: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, todo entendimento,
E quando nós amamos o Senhor, amados irmãos, nós vamos ter grande dificuldade. Porque Satanás vai tentar pegar eu e você. É aquele irmão precioso, já falei para os irmãos, o irmão Lloyd Jones, que foi um homem, largou a profissão, largou tudo por causa de Cristo. Foi um dos maiores expositores, é um puritano, os maiores expositores da palavra de Deus. Ele dizia assim, perguntou para um indiano, um irmão, que foi mandado embora da sua casa, o indiano que é hinduísta, agora ele é cristão. Como que pode fazer isso? Como é que o Senhor consegue viver lá no meio da sua família, do povo que te chuta, joga pedra, abandonaram? Como é que você consegue viver? Ele falou, eu aprendi que essa circunstância, essas são as pessoas, foram os arranjos de Deus para trabalhar comigo. E eu glorifico a Deus por causa dessas coisas. Irmãos? O que mais a gente faz é culpar pessoas. O Adão está aí. Foi Deus. Foi a cobra. Continua a mesma coisa. O Adão está aí. Não. Nós não somos jogados da cruz, irmãos. Morrer. Quando você vê 1 João capítulo 3, você tem passado, presente e futuro. Olha aqui. Coisa maravilhosa. 1 João capítulo 3. 1 João 3. 1 João 3. Olha o que ele diz lá. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Aonde você vai saber que Deus o amou? Porque Deus prova o seu amor, que Cristo Jesus morreu na cruz, ainda nós sendo pecadores. Aí ele diz assim, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Por que somos filhos de Deus? Porque nascemos da pedra que vive. Nós somos pedras vivas, que tem um propósito. De fato somos filhos de Deus, porque por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, esse já aconteceu. Nós somos filhos de Deus. Deus já fez a obra. Agora vamos ver a obra presente, versículo 3. Assim mesmo se purifica todo aquele que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Purificar, moldar, ser trabalhado pela obra da cruz. E o futuro, irmãos? Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Esse é o futuro. E que futuro maravilhoso é esse? Está em Romanos 8 também, versículo 28 a 30. Se os irmãos quiserem ler. Mas essa pedra tem que... Como é que ela vai ser? Ela tem que ser cortada. Por que eles iam no pedreiro lá, pegavam uma pedra enorme, certo? E tem que fazer uma pedra que ajuste para a construção do templo. E foi isso que Deus fez. Deus nos tirou da pedra que vive, carbono, porque é Cristo. Ganhamos a natureza de Cristo. E agora precisamos ganhar o caráter de Cristo. Tem que ser talhado. Ser talhado dói. Não há crescimento espiritual sem sofrimento. Não. Cortar. Nós vemos em João 15, o irmão citou isso. Jesus é a videira verdadeira e o Pai é o que ele é? O agricultor. O que o agricultor faz? Corta. Esse aqui não serve, corta. Esse aqui não serve, corta. Aí sabe o que acontece conosco? Então Deus diz aqui, esse aqui não serve, corta. Não, eu não quero, Senhor. Isso eu não quero. Isso aqui o Senhor não corta não, porque esse aqui é meu Deusinho que tem no meu coração, não corta não. Esse é o meu Deusinho, o Senhor não corta. Não há fruto. Há fruto, mais fruto, muito fruto. Quanto maior a poda, mais fruto vai dar. Está vendo, irmãos? Isso é crescimento espiritual. E por que Deus poda? Não, porque Deus quer me ver sofrer. Não, porque
rebeldia, aí sim é sofrimento. Neemias vai dizer: a alegria do Senhor é a minha voz. Onde é que Deus está alegre? Quando o seu filho é ouvido, obedecido, submetido. Deus está alegre. Essa aliança precisa ser cortada. Nós temos espículos. E esses espículos dessa pedra ainda carbono, mas ainda deformada, precisa ser cortada, porque esses espículos machucam o outro. E Deus precisa vir cortando. Deus vai cortando. Um canto precisa ser cortado. Deus tem um lugar para você em sua casa. Esse lugar, o modelo é o seu filho. Ele tem que nos adequar ao modelo que é o seu filho. Adequar é ajustar. Nós não somos adequados para a casa de Deus, mas nós somos filhos. Deus nos tirou da pedra que vive. Agora essa pedra precisa ser ajustada para edifício da casa de Deus. Amados irmãos, estamos desejosos de gastar tudo por aquilo que Deus nos deu. Na realidade nós não temos nada. O que nós temos foi Deus que deu. Foi graça e misericórdia dele. Mas estamos desejosos de colocar o nosso tudo em suas mãos. Deixá-lo fazer o que for necessário. Ó Senhor, essa parte aqui tudo bem, isso aqui é necessário. Mas isso aqui o Senhor não mexe não, porque isso aqui é o meu bichinho de estimação. Para nos tornar preparados para sermos colocados no lugar que Ele ordenou para cada um de nós. E aqui entra também os dons. Vemos, amados irmãos, que essa casa parece a cidade santa, Nova Jerusalém, uma igreja gloriosa, em Apocalipse 21. Isso quer dizer que aquele que começou a obra vai aperfeiçoá-lo até a vinda de Jesus. Por que o noivo está atrasando? Por que o casamento demora a maioria das vezes? O noivo está lá, preparado, esperando. E a noiva? Descabelada, distraída. É o que está acontecendo, meus irmãos. A noiva se senta aviada. Ela está demorando para ser revestida das vestes celestiais. Você vê nem o cabelo ali, Colossenses, capítulo 3, versículo 12. Revista de eternos afetos. É a vestimenta de Cristo. Amados irmãos, o noivo busca a sua noiva. E o que a sua noiva está fazendo? Descabelar. Como é que vai descabelar? O trabalho da cruz. Aquecer, cortar, endireitar, retificar no modelo de Cristo. Mas irmãos, que Deus seja louvado, que nós possamos, irmãos, receber a palavra de Deus como palavra